Na primeira parte da nossa apresentação, nós discutimos a relação entre desigualdade e modelo econômico na América Latina. O marcador do modelo econômico era a questão da liberalização econômica. Na segunda parte, nós vamos discutir a relação entre modelo político e ideológico e desigualdade na América Latina. A questão do modelo político e ideológico tem a ver com a orientação dos governos, governo de esquerda e o governo de direita. Porque na América Latina, no século XXI, houve um processo de mudança importante com a entrada de governos de orientação de ideologia de esquerda ou centro-esquerda. Isso é chamada a onda, a maré rosa na América Latina. Isso começa com o governo Chávez eleito em 98, depois você tem o governo socialista no Chile, o governo centro-esquerda no Chile, com o Partido Socialista, e você vai ter logo em seguida, em 2003, na Argentina, você vai ter no Brasil com o governo Lula, você vai ter em 2005, 2006, 2007 em diante, na Nicarágua, na Bolívia, no Equador, você tem 2003 na Argentina, conforme mencionado, com o governo Kirchner em diante. Então você vai ter uma série de países que vão ter governos cuja orientação política, cuja ideologia é do que se poderia chamar de esquerda ou centro-esquerda. E aí a América Latina vai ter uma convivência, um experimento político e ideológico curioso, que é essa onda de esquerda, ela vai conviver também com uma maré de direita, de países que persistem com uma ideologia, com governos de direita, que é o caso, por exemplo, do México, da Colômbia, República Dominicana e outros países que em algum momento têm governos de direita. Então a América Latina é um experimento social, político, ideológico extraordinário, que é a convivência de modelos políticos de esquerda com modelos de direita. E isso permite a gente fazer um confronto. E qual é a hipótese? E é uma hipótese tradicional que vem já na história das ideologias e da distinção marcante entre esquerda e direita, que vai se construindo principalmente ao longo do século XX, que é o marcador de que governos de esquerdas, a esquerda se diferencia da direita fundamentalmente pela ênfase na questão da justiça social. Então, a diferença se pergunta, isso na realidade um autor importante italiano, o Norberto Bobbio, ele tem um livro em que ele diz o seguinte: a característica marcante entre esquerda e direita é a questão do combate à desigualdade, a defesa da justiça social por parte da esquerda. Essa desigualdade procurada pela esquerda, a redução da desigualdade, que é foco da esquerda política, da ideologia política de esquerda, ela envolve não só a questão do combate à desigualdade econômica, mas também a desigualdade social, e aí entra questões, uma questão de gênero, de raça e por aí vai. Então, a questão central e a hipótese que deriva dessa literatura bastante conhecida no campo da ciência política e da história da ideologia é que governo de esquerda, governos cuja orientação política, cuja ideologia é de esquerda, a questão da redução da desigualdade é protagônica nos seus programas econômicos e nas suas condutas de governo. E, portanto, hipótese nula, governos de esquerda têm um melhor desempenho do que de governos de direita na América Latina no século XXI, no que se refere à questão da redução da desigualdade, já que todos os governos vão reduzir a desigualdade de modo geral. Então, qual é a nossa evidência empírica? Primeiro, todos os governos
independentemente do modelo político ideológico, seja de esquerda, seja de direita, todos os modelos, em todos os modelos haverá uma tendência de redução da desigualdade e da pobreza na América Latina. A pergunta é, quem tem um desempenho superior? A hipótese nula é que governos de esquerda teriam um desempenho superior, ou seja, a velocidade de redução da desigualdade em governos de esquerda seria maior que em governos de direita. Qual é a evidência empírica? Com esses indicadores de baixa potência, é conclusiva. Ou seja, de fato, a hipótese nula não pode ser rejeitada. Ou seja, governos de esquerda provocam uma maior redução da desigualdade que governos de direita. Então, a evidência é conclusiva nesse sentido. Tem uma subhipótese, é que governos, tem dois tipos de esquerda na América Latina no século XXI. Uma esquerda moderada, uma esquerda pomba, uma esquerda adamada, e, de um lado, e suave. E o outro lado tem uma esquerda contestatória, rebelde, uma esquerda falcão, uma esquerda agressiva de orientação socialista. E, de fato, quando a gente vai estudar a diferença, não mais entre esquerda e direita, mas entre esquerda soft e esquerda hard, esquerda moderada, esquerda contestatória, esquerda adamada, esquerda hostil, agressiva, o que a gente vai constatar é que, de fato, a esquerda mais esquerda, ela tem um melhor desempenho em termos de redução da desigualdade do que a esquerda moderada na América Latina. Basicamente, a esquerda mais contestatória é Venezuela, é Bolívia, Equador, Nicarágua e, até em certa medida, o governo da Argentina 2003 e 2015. Então, esses são os dois resultados. Então, nesse sentido, a evidência empírica latino-americana vai convergir, ela converge com a hipótese levantada pela as experiências, os estudos sobre ideologia e a chamada partisan theory, que é uma parte da teoria da ciência política que discute teorias sobre comportamentos orientados por diretrizes políticas e ideológicas. Então, sim, na América Latina, governos de esquerda têm melhor desempenho e governos de direita, e dentro da esquerda, modelos de países mais radicais tendem a ter um melhor desempenho em termos de redução da desigualdade e pobreza, principalmente desigualdade, do que o governo da esquerda suave ou da esquerda moderada. Então, esses são os resultados das nossas pesquisas. O que a nossa, em resumo, mostra é que, novamente, esses indicadores sobre modelo ideológico, modelo político e desigualdade, novamente, com a mesma cautela que a gente tem que ter na discussão de modelo econômico de desigualdade, que são indicadores fracos, de baixa potência, que é o Gini e as relações entre quintis de renda per capita. São indicadores fracos, porque, novamente, independentemente do modelo econômico ou independentemente do modelo ideológico, o que você tem na América Latina é que não houve e não há mudança estrutural, seja na estrutura de produção, seja na estrutura de acumulação e distribuição de riqueza e renda na economia. Ou seja, a relação entre, de um lado, capitalistas e trabalhadores, do outro lado, isso não muda estruturalmente na América Latina no século XXI, independentemente de ter um modelo econômico liberal ou antiliberal, de ter um governo de esquerda ou ter um governo de direita, de ter um governo de esquerda moderado ou um governo de esquerda radical. Isso significa que uma terceira hipótese que pode ser levantada é se essas mudanças fracas na distribuição de renda, já que não houve mudanças estruturais na distribuição de renda, na estrutura de produção, na estrutura
de riqueza na economia, se essas mudanças incipientes, marginais, fracas do ponto de vista dos indicadores, se isso é sustentável. Na verdade, a hipótese é que, e aí o argumento empírico, a evidência empírica por trás, é que a maior velocidade de redução da desigualdade na América Latina, independentemente do modelo econômico ou do modelo ideológico, do modelo político, ela vai ocorrer entre 2003 e 2009, que é durante o boom de commodities. Depois você tem uma desaceleração. Ou seja, se há divergências de modelo econômico, como há de fato divergências de modelo econômico e há de fato divergências marcantes de modelo ideológico, ainda que não haja diferenças na mudança, na estrutura de produção e distribuição de renda e estrutural de renda e de riqueza na sociedade. Isso sugere, na realidade, a hipótese é que essa curva de redução de desigualdade, mesmo uma curva de indicadores fracos, ela pode ter um comportamento na forma de U, ou seja, ela se reduziu entre 2003 e 2008 significativamente, ela continua se reduzindo a partir de 2009 até meados da segunda década, e depois pode ser que a gente entre numa curva em U, ou seja, uma piora na desigualdade na América Latina, independentemente de modelo econômico, independentemente de modelo ideológico, na segunda metade da segunda década do século XXI e no futuro próximo, em função de quê? De uma característica comum de todos os países da América Latina, independentemente do modelo econômico ou do modelo ideológico, político, que é a vulnerabilidade externa e esse viés da estrutura de produção para o setor primário e o setor primário exportador. Petróleo, gás, mineração, agronegócio e pecuária. Ou seja, uma tese que deve ser discutida no futuro próximo é se, na realidade, essa trajetória de queda da desigualdade, bem verdade, incipiente, porque é concentrada nesses indicadores fracos, na realidade, mesmo nesse caso, nós tenhamos uma trajetória, um formato, uma configuração na forma de um sino invertido ou de um U, que caiu e depois volta em função das fragilidades. A evidência empírica no passado recente caminha nesse sentido, porque em alguns países já está havendo uma reversão no sentido de maior concentração de riqueza e renda, mesmo renda dentro da classe trabalhadora, em função de problemas que governos, seja governos mais à esquerda, ou seja, governos antiliberais, que enfrentaram problemas graves problema de governança, déficit de governança, ou seja, governos incompetentes na implementação de política, e governos corruptos. Ou seja, essa combinação explosiva entre corrupção e falta de governança ou déficit de governança na América Latina, e ao mesmo tempo que se observa uma similaridade muito grande entre governos que estão executando modelos liberais e países que estão executando modelos antiliberais, e uma similaridade muito forte entre países que estão executando um modelo político de esquerda e modelos políticos de direita, essas convergências implicam que a sociedade olha e vê que não tem muita diferença. E aí surge o fenômeno da alternância de poder. Por exemplo, o caso do Chile. Então, a percepção é que não tem muita diferença entre um partido de direita e um partido de esquerda, entre um modelo liberal mais agressivo e um modelo liberal menos agressivo. Ao fim e ao cabo, dá na mesma coisa, e aí alternância de poder em função de uma série de variáveis específicas a cada
países, inclusive a questão do déficit de governança, incompetência do governante, ou a questão da corrupção. E, em outros casos, a questão do déficit de governança e da corrupção é tão grave que passa a ser determinante de processos de ruptura, de interrupção de presidências. Foi o caso do impedimento de Dilma Rousseff no Brasil em agosto de 2016. Ou seja, era tão gritante, tão evidente a corrupção e o déficit de governança, a incompetência do governo, que estava levando a uma crise política, social, institucional e a uma crise sistêmica que, de fato, nós vivemos e estamos vivendo como herança dos governos que nós tivemos aqui, e que você tem essa interrupção de presidência e mudança, portanto, de modelo econômico e de modelo político, em consequência desses problemas que são governo específico, que é corrupção e que é incompetência. E, no caso de outros países, simplesmente é um problema um outro exemplo nesse sentido é o caso da Venezuela, que uma crise sistêmica que leva a uma crise geral na economia. E alguns outros países, como o Chile, por exemplo, essa percepção de grande diferença entre o Partido Socialista e os outros partidos de direita faz com que haja alternância de poder. A mesma coisa, em certa medida, uma situação intermediária, que é o caso da Argentina na substituição de governantes, né? O caso do Peru, por exemplo, também. Então, o que a gente vai observar, em conclusão da nossa investigação, é que a América Latina não, independentemente de modelo econômico, de modelo político, ideológico, você tem questões estruturais que não foram alteradas, que tem a ver com concentração de renda e riqueza, em qualquer que seja a mudança de modelo político ou de modelo ideológico, e você tem vícios de origem da formação social, política, institucional latino-americana e econômica, que tem a ver com patrimonialismo, que envolve corrupção, clientelismo e que tem que ser combatido. Se nós não combatermos uma estrutura concentrada de distribuição de riqueza e nós não combater, portanto, uma estrutura de produção enviesada para o setor primário, então combater é fundamental para uma mudança efetiva na distribuição de renda na América Latina, você combater esse viés pró-setor primário, na estrutura de produção, você combater a concentração de riqueza que envolve, de um lado, capital e do outro, trabalho, e medidas paliativas não resolvem isso, o paliativismo social não resolve isso, o sincretismo neoliberal não resolve isso, e a terceira questão fundamental é quebrar a medula do patrimonialismo, que envolve clientelismo, nepotismo, corrupção e, portanto, envolve problemas sérios de governança e geram ineficiência sistêmica e acabam colocando os países numa trajetória de instabilidade crônica, permanente, crise, que vai levar à reversão de conquistas incipientes do ponto de vista da desigualdade, reversão que vai significar a permanência, então, de sociedades profundamente desiguais, injustas e, na realidade, esse fenômeno que é uma América Latina trágica do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista institucional, que é levado aos impedimentos e às rupturas de presidência e tem levado, inclusive, a crises sistêmicas e tem levado à alternância de poder no passado recente. Então, essas são, digamos, as considerações finais sobre esses trabalhos que nós temos feito sobre que estão como texto para discussão no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que discuta, então, modelo econômico, desigualdade, modelo político e desigualdade. Muito obrigado.